Oi, gente, eu sou a Sandra do canal Chave Secreta e hoje a gente vai ter um estudo basicamente sobre a importância de limpeza de memórias e como elas vêm geração após geração, não importa quantas gerações sejam. E eu acho que está todo mundo vendo nos noticiários o que está acontecendo. E a origem desse conflito é muito antiga. Esse conflito começou com Sara e Agar e Abrão. Abrão não tinha filhos com Sara. Mas Sara, lá pelas tantas, eles estavam passando pelo Egito. O faraó do Egito se encantou por Sara. Pelo que dizem, era uma mulher de uma beleza ímpar. Ela conseguiu, durante todo o tempo que ela ficou presa no harém, enrolar e nunca ter nada com o faraó. Até que ela conseguiu fugir. Quando ela fugiu, o faraó ficou pistola da vida. Foi para cima do acampamento de Abrão. Mas Abrão também mentiu para o faraó. Ele não disse que Sara era a esposa dele. Ele disse que Sara era irmã dele. Pelos relatos históricos, há quem diga que eles seriam meio-irmãos, ou que seriam irmãos de criação. Não fica muito claro. Se tiver alguém que saiba a resposta exata, por favor, comenta aqui embaixo. Aí, o faraó, Deus mandou uma praga para cima. Todos ficaram cheios de bolhas, para que o faraó não atacasse o acampamento de Abrão. Aí o faraó falou: sai do meu harém, sai do meu palácio, sai das minhas terras e leva aquela serva que eu deixava para cuidar de você. Essa serva era Agar. Ou seja, Agar, que era egípcia, foi expulsa do Egito por causa de Abrão. Aí Sara ainda não tinha filhos. E estava chegando aquela idade, ela estava já entrando na menopausa, onde biologicamente seria muito difícil na época ela ter um filho. O que ela fez? Ela virou, na época era permitido, tenha um filho com a minha serva. Abrão topou. Foi lá e fez um filho em Agar. Nasce Ismael. Mas como Deus teria prometido para Abrão que ele teria um filho com Sara, depois do nascimento, uns anos depois do nascimento de Ismael, nasce Isaque, filho de Sara. Aparentemente, Ismael, ele estava naquela fase de pré-adolescência, adolescência, ou seja, todo mundo sabe como que é. É o dono da verdade, quer se impor, básico de adolescente. Só que Sara não quis saber. E pelo jeito, Agar também ficou um pouquinho mais se achando um pouquinho superior à patroa, pois ela era a mãe do primogênito. Aí Sara vira e fala: mande embora Sara, Agar e Ismael. Mande embora. Abrão não queria. Ele foi meditar e Deus falou: deixa ele ir, deixa eles irem. Vai nascer de teu filho Ismael, vai nascer diversas nações. Só que
Ismael continuou com aquela bronca. Os anos se passaram e ele continuava cultivando mágoa, raiva, inveja do irmãozinho, que até então não tinha feito nada, ele só tinha nascido, era uma criança. Aí Ismael vai lá pro canto dele, mas cultivando todo esse rancor, todas essas coisas, todas essas memórias ruins. Isaac foi nascer. Aí cresceu, assumiu o lugar de líder da tribo. Há quem diga que quando Abraão morreu, estava Isaac, Ismael e os outros filhos que ele teve com outras concubinas. Também é dito que Abrão dividiu o patrimônio dele entre os filhos. Ou seja, ele não desamparou nenhum. Nem o de Sara, nem o de Agar, nem o das outras concubinas. Ou seja, nesse ponto aí ele acertou. Mas Ismael passou um tempo, quando Isaac já tinha um filho, ele trouxe uma filha e deu um jeito para ela se casar com o filho dele. Ou seja, os primos se casaram. Hoje pra gente é um pouco estranho, mas na época devia ser normal. Só que ela veio com o intuito de disseminar discórdia, de disseminar agressividade. Ou seja, ela foi orientada pelo pai, porque o pai já vinha com todo esse ódio, toda essa inveja, toda essa raiva dentro dele. Ismael, ele não entendeu que ele era uma criança, um adolescente, e ele era impotente com relação a essas coisas. Quem errou nessa história? Abrão, Sara e Agar. Passando daí, Ismael fundou os ismaelitas. Os ismaelitas deram depois origem à cultura islâmica. Abrão e Isaac, a cultura judaico e cristã. Ou seja, olha como começou lá atrás essa briga. E de tempos em tempos eles vêm, eles brigam, eles causam dor, porque não souberam. E essas memórias foi passando de geração em geração. Eles não sabem nem a origem desse ódio. Eles não sabem o porquê que eles sentem isso, mas eles sentem. Eles não souberam limpar essas memórias que vêm de gerações anteriores. É por isso que eu falo da importância do perdão e da limpeza de memórias. Se você conseguir perdoar, se você conseguir limpar as memórias, limpando as memórias, você não passa essas memórias para outras gerações. Ou seja, está limpo, você não vai passar essa dor. Você não vai passar essa raiva, esse ódio. Ou seja, olha o benefício que você está fazendo para as próximas gerações. E você também libera gerações anteriores. Porque no final das contas está todo mundo ligadinho. Desculpa, gente. Pelo que no Ho'oponopono chamam de cordões Aka, que liga todo mundo a tudo e a todos, como se fosse uma teia. O que atinge A, atinge B, C, D, até o Z. Atinge a todos. Estamos todos ligados.
Ou seja, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Limpar essas memórias, ficar leve, ficar livre dessas memórias. Aí você vai conseguir paz, tranquilidade e não vai passar tudo isso. Afinal de contas, ninguém quer que seu filho cresça com essa memória ruim. Ninguém quer que seu neto tenha essa memória ruim. Ou seja, é hora de todo mundo, seja de que religião for, assumir a sua responsabilidade. Ou seja, limpe, não importa se você é descendente de Ismael, se você é descendente de Isaac. Todos têm responsabilidade, porque o erro não foi de Ismael, o erro não foi de Isaac, o erro foi lá atrás de Abraão, Sara e Agar. Eles erraram. E olha quanto tempo depois ainda todo mundo pagando pelos erros deles. Esse foi o nosso papo de hoje. É um papo um pouquinho mais pesado. Eu espero que vocês tenham estômago para digerir. E queria convidar vocês a curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. É importante, se vocês puderem compartilhar, para que mais gente entenda as reais origens desse conflito. Eu não conheço ninguém que começou esse conflito, mas de certa forma eu estou ligada. Você não conhece ninguém que começou esse conflito, mas de certa forma, todos nós, o mundo inteiro está ligado pelos cordões Arca, como se o mundo é como se fosse ligando todo mundo a uma teia. Façam sua parte, limpem suas memórias. E não esqueçam, curtam, compartilhem e se quiserem, se inscrevam no canal. Vai ser um prazer ter vocês acompanhando os nossos próximos vídeos e espero que mais leves. Tchau!